Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tá frio, mas tô aqui. Bora, pega o teu edredom, teu chá, teu café, tua pantufa e bora. Vamos treinar a consciência, né? Bora expandir, que é isso, né? Que vai fazer a gente chegar mais longe, ampliar aí as nossas asas, né? Hoje eu quero super conversar com você para que você possa entender algumas coisas de por que que é tão difícil você se escolher. Por que que a gente ainda trava nisso? Gente, como isso ainda pega tanto, né, para nós mulheres, essa dificuldade de se colocar como prioridade, de se escolher principalmente sem culpa. Como é muito natural você se colocar, né, em última da fila, né, escolhendo para tudo, para todos e menos para você mesma, né? Então, a nossa live hoje aqui, a nossa hora do treino hoje, é para a gente dar uma olhada nisso, né? Algo que é tão importante para que você possa. Bom dia, Karine! Tá me ouvindo bem, querida? Aí também tá frio? Que aqui hoje a gente acordou, né? Aqui tem um gramado aqui do lado da minha casa, né? Tudo branquinho assim, que teve geada, né? Tá bem geladinho hoje, né? É bom. E é bom, né? É bom a gente perceber as mudanças das estações, a gente perceber que a natureza tem a mudança dos seus ciclos, isso faz com que a gente se lembre também dos nossos ciclos, né? De começo e de fim, né? Do que a gente precisa começar a encerrar. É importante, né? Que a gente vá percebendo essas mudanças, porque a natureza da natureza é mudar. Então, quando acontece isso, não é do nada, tá na época realmente do inverno. É para acontecer isso. É para estar frio, né? É dessa forma. Mas vamos lá, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade de se escolher? Qual é a culpa que fica aí por trás, né? Porque o que bate mesmo, quando a gente pensa, né, nessa coisa da escolha, é a culpa que vai pegando aqui dentro do nosso coração. E eu quero dizer algo, né? Porque sempre na hora do treino, nos episódios do podcast, né? Até nas publicações que eu faço, eu sou muito inspirada por aquilo que chega até mim, né? Através das minhas clientes, através, né, do que a gente fala, né, nos grupos, né? Então, né, os grupos do FEME, os dos ciclos agora, né? Tem uma turma nova dos ciclos começando, quando eu faço os eventos presenciais, né? Então as mulheres vão me trazendo dores e coisas que estão acontecendo, né, no dia a dia na vida delas. E isso, né, vai ficando muito marcado e vai me servindo muito de inspiração para que eu possa também trazer aqui, né, uma forma de auxiliar a você perceber o que está te travando, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem tá aí online? Eu sempre fico na dúvida por conta desse microfone aqui do meu. Só me dá se tá tudo ok, se vocês me ouvem bem, tá bom? Então, chegou assim pra mim. Eu tô numa semana passada e essa semana e a semana que vem também. Obrigada, Ju. Tô nessas semanas de começo, né? De começo de jornadas. Então, a jornada dos ciclos, né? Que tá começando. A gente teve um encontro no domingo, um encontro que foi aberto para quem, né, estava participando de um evento comigo que se chamou Vozes do Feminino. E tá aberto ainda, né? Então, quem quiser chegar nos ciclos ainda dá tempo, porque o nosso encontro é domingo, né? A gente tem encontro domingo de novo. Então, dá tempo de participar, de entrar nessa turma, né? De fazer parte disso. Os ciclos acontecem uma vez por ano e algo muito importante, que ontem uma querida também me perguntou assim, acho que eu vou deixar para a próxima vez. Eu não posso garantir se vai ter próxima vez, tá? Porque eu também passo por mudanças, né? Então, assim, não tem uma garantia de que, o ano que vem tem de novo. Não sei, pode ser que sim, como pode ser que não, né? Porque a gente tá mudando. É isso. Então, eu tô nessa semana de começo dos ciclos e dessa jornada, que são os encontros que eu faço semanais, né, em grupo, para tratar da reconexão com o feminino, para que você identifique aonde que você travou, aonde que você parou, ou que nunca foi despertado.
né? Nós temos essa dor também. Você fala, da reconexão com o feminino, onde que foi que eu parei? Talvez eu nunca tenha despertado para isso, talvez eu nunca tenha olhado para isso, talvez eu nem imagine o que que é essa força, né, do feminino, né? Como é que eu desperto isso? Como que atua o meu masculino? Porque são energias que nos habitam, né? A energia do masculino e do feminino, né? Então, né, da ação, né, que é do masculino, a do feminino que é o receber, que é o acolher. Então, como é que eu me nutro? E aí a gente fica perdida. Então, será que tudo isso que está acontecendo comigo é a falta de uma dessas, é a desconexão de uma dessas, é a falta de integração, né? Então, os ciclos é sobre isso, é esse mergulho nesses encontros semanais que eu promovo, né? Uma jornada realmente de reconexão. Então, muito profunda, muito gostosa, né? Você tem meu apoio, eu te acompanho por 2 meses, né? Nessa jornada. Então, tô, né, conversando com mulheres que têm muitas dúvidas, mulheres que já estão prontas para isso. Não, vou participar, não vejo a hora, né? Então, vai surgindo tudo. E, em paralelo a isso, tem na semana que vem aqui em São Carlos um evento presencial, né? Que eu comecei a fazer o ano passado, estou indo também para a 4ª edição, que se chama Desperte Deusa. É um dia de vivências, é um dia de coisa prática, não é para você aprender nada, né, assim, aula, nada disso, é prática, é círculo de mulheres, vamos fazer isso. Por quê? Porque quando a gente faz coisas na prática, vivências práticas, e aqui fica o meu convite, e assim, o meu conselho mesmo do coração para você que está assistindo, para você mulher, de você um dia participar, né, presencialmente de um círculo de mulheres, aonde você está. Fala, na minha cidade não tem. Tem, gente, tem em todo lugar. É que a gente às vezes não sabe, porque não é uma coisa que a gente está olhando, não é uma coisa que você está procurando. Comece a investigar, vai conversando com mulheres que fazem, né, trabalhos terapêuticos, que fazem rodas, tal, você vai descobrir, porque existe. Então, quando a gente está vivendo algo na prática, o nosso corpo, ele registra memórias de pertencimento, ele registra memórias de merecimento, ele vai registrar um lugar seguro, então ele vai trazer para você novos registros e novas memórias, e isso vai te ajudar a tomar mais decisões, a fazer outras escolhas. Então é muito importante que você se permita fazer isso. Então eu tô assim, né, no meu trabalho, desde a semana passada, recebendo o povo dos ciclos, conversando, né, esquentando a turma para participar do Desperte Deus aqui em São Carlos, mulheres que vêm de outras cidades para passar o dia aqui comigo e trocando, né, mensagens e tal. E aí, o que aparece toda vez que tem algo que está começando nesse nível, que é, né, de aprofundamento em relação ao feminino? A seguinte frase: depois eu faço. Depois eu vejo. Eu acho que não é a hora. Aparece também assim, será que é para mim? Né? E aí fica essa dor, essa coisa fica assim. Aí tem outra frase que é assim: nossa, eu super tô precisando, tô pensando muito assim mesmo, né, em me cuidar. Mas agora não, porque agora tá corrido. E teve algum dia da tua vida que não foi corrido? Pensa aí. Bom dia gelado, Vivi. Aí tem outra frase também. Queria tanto fazer, mas eu preciso ver se eu posso. Essa pega. E vou te falar por quê. Quem é que tem que te dar permissão? Reflete aí. Tu é adulta, né? Porque eu não trabalho com criança, nem com adolescente. Eu só trabalho com mulher adulta. E aí essa mulher adulta, geralmente 30 a mais, chega pra mim e fala isso. Então, eu preciso ver se eu posso. É uma mulher, a mulher que chega pra mim pra fazer sessão, pra fazer jornadas de reconexão, online ou ao vivo ou aqui presencial, são mulheres que já trabalham. São mulheres que têm o próprio dinheiro. Não é alguém que está pagando. Elas se bancam. E essa pergunta, ela ainda ecoa. Eu preciso ver se eu posso. E aí eu quero ir mais fundo nisso, tá? Só para deixar aí realmente, eu quero plantar uma semente aqui que tu vai ficar pensando nessa live. Mas você vai ficar pensando que vai mexer aí dentro alguma coisa.
Para você começar a ver onde tu tá amarrada. Quem é essa autoridade invisível que você está consultando antes de você tomar as suas decisões? Quem é essa autoridade invisível que tem que te dar permissão para você fazer uma escolha por você? Pensa aí, meu tomado. Pode dar, repara bem. Porque nós falamos, isso é uma coisa que no domingo eu falei com as meninas dos ciclos, mas que eu até estava conversando com uma das meninas que já está nessa turma 4, e foi algo que veio numa conversa particular, assim, né? Ela me chamou para já olhar para uma situação, né? Ela falou, Cíntia, eu tô precisando já de ajuda no negócio, e eu tô aqui, tá? Você entrou em alguma dessas jornadas, tá? Você vai me chamar a hora que você precisar mesmo, é desse nível mesmo. E aí ela tava falando isso pra mim, né? Ela falou assim, por que a gente fica, às vezes, tão amarrada em dar alguns passos? Ela falou, parece que tem alguma coisa que me segura que eu não sei o que é. Porque tá no invisível, né? Tá oculto pra você. Então, quando você fala, né, que eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu preciso ver se eu posso, você tá esperando uma permissão. Busca aí na sua memória, né? Quantas e quantas vezes você teve que pedir autorização para você fazer qualquer coisa? E nós mulheres, né? Nós somos muito criadas nesse sentido, de ter que pedir para os pais para ir na casa da amiguinha, para a professora para sair da sala para beber água. A gente tá o tempo todo, posso fazer isso? Será que eu posso? Será que tudo bem? Né? Então, tem mulheres que chegam com uma dor muito grande para mim, querendo que eu tome a decisão. Você acha que os ciclos é para mim? Você acha que eu tô pronta para entrar num negócio desse? Então, eu não acho nada. Essa decisão, ela é sua. Você não pode me responsabilizar por uma decisão. Eu só promovo. O meu papel como terapeuta, né? E no sentido, eu sou uma terapeuta do feminino, que o meu objetivo é realmente te ajudar a descobrir o poder pessoal que você tem. Esse é o meu objetivo principal. Tu é uma potência e fizeram você acreditar que não. E o meu papel, muito como terapeuta do feminino, é assim, vem cá que você é uma potência, eu vou te ajudar a descobrir. E cada uma de nós tá com as camadas, né, de um jeito. Você já viu o Rios que eu postei ontem? Né, daquela ave que sai de dentro da caixinha. Gente, a hora que eu vi aquele vídeo, aquilo me estremeceu de uma maneira. Meu olho encheu de água. Esse vídeo é um vídeo antigo. Eu tava aqui mexendo, né, nas minhas pastas, nas minhas coisas, né? Tem muita coisa arquivada de material, muita coisa, né? Eu comecei a montar grupos de estudo, né, para treinar ferramentas, para olhar, né, para nossas camadas mais inconscientes, quando a pandemia começou. Então eu tenho coisa arquivada de 2020, é muita coisa. E aí eu tava buscando tal, esse vídeo tava lá guardadinho, que eu já tinha usado ele num grupo lá na época da pandemia. Falei, gente, esse vídeo é maravilhoso, porque ele mexe com você. Na hora que você vê, se você não viu ainda, vai lá ver, tá aqui, né, no meu feed, né? Quando o cara puxa aquela tampa daquela caixa, aquela ave começa a sair, que você começa a ver o tamanho da asa, você fica assim, você fala, aquilo mexe com você, por quê que mexe com você? Uma imagem, né? Um símbolo ali de livre, de liberdade, do tamanho das suas asas, porque você também quer voar, minha querida. Porque você tem asas daquele tamanho, só que você tá dentro de uma caixinha. Por isso que mexe tanto. Por isso que mexe, que se você olha aquilo, aquilo mexe em você. É exatamente isso que nessas jornadas eu faço a questão de trabalhar. Assim, você vai lembrar no teu corpo a potência que você é, que fizeram você acreditar que você não é. Então, quando a gente começa a se descobrir, tem um comichão que vai batendo. E a gente tem um puta do medo disso. Porque é uma força dentro de você que você nunca tinha acessado. Aí você começa assim, meu, eu tô muito louca. Não é possível, o que tá acontecendo comigo? Eu não sei, eu atendo mulheres, né? Ontem mesmo, uma querida, ela veio comigo, ela falou assim, Cíntia, ela fez o fêmea comigo, um monte de coisa mexeu. Ela
Tem um monte de coisa acontecendo hoje que eu tô muito doida. Eu falei, não, amor, é isso aí mesmo, eu tô aqui, eu tô pra te lembrar que tá tudo bem. Não vai pra esse lugar de você achar que você tá muito doida, não. É uma doideira boa. É isso aí mesmo. Você vai comer. Ela, nossa, mas eu penso no negócio e tal, minha intuição tá muito afiada. Isso não é maravilhoso? Eu falei, isso não é maravilhoso você sentir o corpo? Porque, ai, nossa, uma outra querida também. Eu conheci uma pessoa, meu corpo estremeceu. É maravilhoso, teu corpo tá avisando que é por aí. Quanto tempo você passou anestesiada, gente? Quanto tempo? E como a gente tem medo disso? Então, todo o meu trabalho, ele envolve muito isso, ó. Você quer, bora lá que tu vai descobrir o poder pessoal que você tem, que é teu. O teu poder pessoal é de um jeito, o meu é de outro. O poder pessoal da Eliana é de um jeito, né? Da Carla aqui é de outro. Cada uma de nós tem um jeito de ser. Qual é o teu? Mas a gente fica, será que eu posso? Qual é? De novo, eu vou voltar na pergunta que eu fiz no começo. Para ficar ressoando aí, para você ver o que vem. Quem é essa autoridade invisível que tem que te dar permissão? Tá aqui, ó, anotei, ó. Anotei para não esquecer, porque eu vou ficar repetindo. Quem é que tem que te dar permissão? Quem que você está esperando dar permissão? Pode ser que venha uma pessoa aí na tua cabeça. Por que que essa pessoa ainda tem que te dar permissão? Bom dia, amada! Que saudade, Carlinha. E aí a gente... Por quê? Por quê? Então, essas semanas de início, de ciclos, de coisa de desperte deusa, esses medos, gente, eles vão aparecendo. Eu não posso perder essa oportunidade de trazer isso numa live. Para que você sinta, para que você reflita, né? Porque não é sobre tomar a decisão de entrar ou não, né? Num curso, numa jornada, participar de um círculo de mulheres, não é só sobre isso. São sobre as escolhas que você faz no seu cotidiano, todos os dias. Por que você escolhe o que você escolhe? Você escolhe por você ou você ainda está escolhendo pelos outros? Porque daí, se eu não for nisso, a pessoa vai ficar magoada comigo e vai me rejeitar e vai ter retaliação. Então, melhor, não quero criar problema, não quero criar tal. Então, deixa quieto, abafa. Deixa que eu faço isso mesmo e tá tudo bem. Né? Você não pode sacrificar a sua vida pela história de outra pessoa, pelos sonhos de outra pessoa. Porque senão tu tá se enfiando cada vez mais dentro da caixinha. E a gente fazer um movimento de escolha por si, do que é melhor para mim e tal, de descobrindo o que faz sentido realmente para você, não precisa ser na base do grito, da raiva, da explosão. Pode sim acontecer dessa forma, mas não é necessário. A gente pode fazer um movimento, né, de se posicionar de uma forma diferente, de se escolher de uma forma genuína, de estar muito aqui presente, né, de uma forma assim, sabe, gostosa. Se colocando, simplesmente mantendo a verdade que habita o teu coração. Então, quando a gente fala, né, depois eu vejo, vou deixar isso para um outro momento, agora não é a melhor hora. Perceba se essa frase que você diz, ela é verdadeira com o que você está sentindo. Porque se não for totalmente verdadeira, você ainda está tentando agradar ou pedindo permissão de algo ou de alguém. E aí você se contrai. Você fica chateada com você mesmo, né? O depois já tá cansado de te esperar, viu? Depois eu vejo. Então, eu tinha que tirar férias, né? Mas agora não vai dar. Um dia a gente vai, né? Quando eu aposentar, né? Talvez você não tenha o mesmo pique mais, né? Agora não dá, agora tá corrido. Depois eu vejo, né? E isso a gente vai, né? Percebendo. Como
que eu estou me escolhendo. Então, essas frases, essas coisas que vão chegando. Tem uma frase que eu ouvi ontem, e a querida que me falou essa frase, ela tá aqui. Acabei de ver aqui, que entrou. Eu achei ótima. Gente, eu até trouxe. Não vou fazer receita, porque não é o meu forte. Não. Mas eu achei ótima, né? Usar a cebola para falar algo, né? Então eu tava conversando com essa querida, né? Dela falou assim para mim, Cíntia, eu não sei se eu tô, acho que foi mais ou menos isso, qualquer coisa ela me corrige aqui, eu não sei se eu tô preparada para tirar mais camadas dessa cebola, né? Porque quando a gente tá no processo do autoconhecimento, a gente realmente, o que a gente vai fazendo é que a gente vai tirando as cascas. A gente vai tirando as cascas. E usar, né, aqui a cebola como uma alegoria, né, nisso, é maravilhoso. Porque assim, todo mundo já descascou cebola e chora doidado, porque arde os olhos, não é? E o processo do autoconhecimento e da tua autodescoberta é realmente assim. Porque quando você vai mergulhando em você, você vai descobrindo cada coisa que é realmente a vontade de sentar e chorar. Aí tu fica, ai meu Deus do céu, o que eu fui mexer? Que raiva de mim! Caí na conversa dessa Cíntia e resolvi fazer esse negócio. E agora eu tô aqui, não sei mais o que fazer comigo. Descobri um monte de camada que tava aqui tudo, né, sem mexer. Tava quieta, gente, tava fluindo. Amor, vai por mim. Uma hora a vida ela te chama a botar um monte de coisa no lugar. Então vai colocando devagar as coisas no lugar, vai se conhecendo, se permita, né, entrar em contato com isso. Mas quando a gente vai realmente tirando camadas, né, a gente vai descobrindo partes que a gente nunca entrou em contato. Isso é, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque você está se conhecendo, mas ao mesmo tempo, né, é doloroso. Porque bate, o que mais bate, né, para as mulheres, culpa. Por que eu não vi isso antes? Por que eu não mexi? Por que foi desse jeito? Por que eu fiz tal escolha? Meu amor, foi do jeito que foi. O passado, só lugar de consulta. Agora você já tem todas, né, as escolhas, a capacidade, os recursos para fazer novas escolhas e tocar a tua vida de uma outra forma. Então não tenha medo de entrar em contato com a tua essência e com quem você é. É isso que vai fazer você grande, voando, igual aquela ave do vídeo que eu postei. Com aquela asa daquele tamanho. Que você vai falar, meu Deus do céu. Olha o tamanho da asa que eu tinha. Eu não sabia. Eu tava só fazendo assim, ó. Tava voando assim. Quando na verdade minha asa é imensa e eu posso alcançar e fazer coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então não tenha medo do seu mergulho. Né? Dói, mas é libertador, exatamente. Né? Então, nossa, tô nessa de novo, dando capote de novo, gente. Como que é? E não tenha também, né, a ingenuidade de achar que você passou por uma situação muito desafiadora agora e que nunca mais vai aparecer na sua vida. Não tenha essa ingenuidade. A nossa vida vai ser atropelo ainda até os últimos dias, meu amor. Tu vai estar passando ainda por situações constantes. Esteja preparada para encarar. Esteja preparada, né? Coloca mais ferramentas na tua mochila. Pega a água. Pega o seu GPS. Bota lá, manualzinho. Vai, que ferramenta que você tem dentro da tua mochila hoje? Me conta. O que você sabe fazer por você? Quando você está numa situação desafiadora, o que é que você faz? Além de sentar e chorar. Que sim, a gente tem todo o direito de sentar, chorar e tal, e falar muito bem, tal, né? Me organizei aqui, meu sistema nervoso agora, ufa, regulou. Deixa eu abrir a mochila. O que eu tenho aqui dentro? Quais ferramentas que você tem dentro da tua mochila? Para você sair das situações? Aí você fala, gente, eu não tô carregando nada. Não, eu nunca precisei de ferramenta. Era sempre o fulano que vinha e arrumava para mim. Eu chamo as pessoas. Então, você não é máquina de lavar, né? Que vai chamar lá assistência técnica.
Como que você faz? Quando você está numa situação, como que você faz para sair dessa situação? Quais são os recursos, musculatura que você já tem, né? E, para surpresa de nós, muitas dessas respostas estão no nosso íntimo. Só que a gente não para ouvir. A gente não silencia, a gente não sabe se escutar. A gente não sabe. A gente recusa o nosso corpo, a gente condena o nosso corpo. A gente não quer ouvir o corpo. E o corpo falando. E assim a gente vai. Então, né, só a ideia aqui, né, que me veio essa semana, né, de que por que é tão difícil a gente fazer essa escolha só pela gente. Na semana passada, eu gravei o episódio do podcast, tá lá, né, que legado que você quer deixar. E aí teve também, né, algumas mulheres que mandaram mensagem, falaram assim, nossa, me fez refletir demais. Porque realmente, o que eu quero deixar para quem tá vindo depois? Qual o legado que você quer deixar? Para tua família, para as próximas gerações, para os seus filhos, se você é uma mulher que tem filhos, né, ou seus sobrinhos, ou para os seus amigos, que as pessoas se lembrem de você, né? Qual é o legado que você quer deixar? Né? Cíntia, eu quero deixar o legado de que a gente pode fazer uma mudança, né, quando a gente bem entender. Eu não preciso ficar em espaços que me contraem, que me fazem menor, só porque foi decidido que é dessa forma. Eu vou fazer uma escolha diferente. E já deixei esse legado para os meus filhos quando eu fiz a transição de carreira. Não foi fácil, foi sofrido, foram anos para tomar uma decisão e me trabalhar internamente, porque todo mundo fala, você guardou dinheiro, né? Você quer? Amor, o dinheiro é de menos. O dinheiro é o de menos. Para de achar que tudo é só o dinheiro. Dinheiro aqui é a matéria. Você não faz as mudanças porque dentro de você não está pronta. Se dinheiro fosse o problema, amor, já estava resolvido. Faça algum negócio aí vendo. E vou dando jeito e tal. As mudanças que ainda não aconteceram porque internamente você não tem musculatura para fazer. Você não está pronta. Anos para fazer uma transição de carreira porque eu tive que me trabalhar internamente e romper um monte de crença que estava querendo me segurar. Num trabalho que não sustentava mais o meu propósito da mulher que eu era. Amava dar aula e tal, sim. Só que não tava. Eu tava ficando doente. Quem que paga pela minha saúde? Aí, essa mudança, tá, olha, não dá mais. Vou começar um negócio perto dos 50 anos e tal. Pronto. Esse legado eu deixei para os meus filhos. Vocês não precisam ficar em lugares que te contraem, em situações que te adoecem. Você pode fazer uma escolha e sempre é possível começar de novo. Eles viram a mãe fazendo isso. E hoje eles fazem a escolha por eles. O meu filho mais novo, ele virou para mim ano passado, e eu tenho amigas aqui bem próximas que já sabem dessa história, e alunas também, e as mulheres que estão em jornadas comigo, que eu já contei. Ele entrou numa faculdade e ele estava fazendo um determinado curso. Chegou no final do ano, na época do Natal, ele chegou aqui em casa e ele falou assim, então, é o seguinte, ó, eu vi esse ano passou tudo, e eu senti que não tinha muito a ver comigo e não estava legal. Aí eu mesmo já fui em outro lugar, já fiz um processo seletivo, já passei e já vou fazer a matrícula. Então, assim, já resolvi a situação. Foi maravilhoso você. Orgulho. É isso aí. Vai atrás daquilo que faz mais sentido para você. Porque só ele sabe. Ele falou, já decidi, mãe. Ótimo. 20 anos. É isso aí. Vai. Se joga num caminho novo. Não tá funcionando? O que você vai fazer? Eu sei que esse legado foi porque um dia eu também me escolhi. O que hoje você está escolhendo por você? E qual é o legado que você quer deixar? Porque o depois, ele já está cansado de te esperar, viu? Eu vou ver se eu posso. Eu vou deixar para depois. Tá muito frio. É que agora... Então não corre. Quando que você não estava no corre, minha querida?
Agora tá muito corrido. O que é prioritário para você se arruma a tempo. Você tem que ser essa prioridade. Bom dia com verdades incômodas. Tá todo mundo quieto, né? Deve ser o frio. Tá fazendo sentido, gente? Quero ouvir vocês. Ninguém quer perguntar nada? Deu um sacode aí, né? O depois, gente, é a desculpa mais bonita, viu? Que a autossabotagem já inventou. Ai, né? A gente marca tanta total, depois a gente marca um monte de coisa, mas a gente não marca pra gente, né? A gente tem umas formas bonitinhas de autossabotagem, né? Nossa, eu preciso fazer isso, mas antes eu tenho que pintar a parede do quarto. Eu tenho que fazer tal coisa, mas não, mas antes eu acho que é melhor eu arrumar a gaveta. Agora não dá. Então fica tapinhas de luz, exato. Dá um acorda. Eu sou horrível para depois, exato. A gente vai deixando. Assim, por que que eu tô... Olá, Carlinha, totalmente, é isso. O quem é que eu tô esperando me dar permissão para fazer algumas coisas? Quem é a autoridade invisível que você tá precisando consultar antes de você fazer algo, antes de você existir? Então, né, se promova momentos. Cíntia, como é que eu faço? Tá? Essa é uma demanda, gente, que a gente está vivendo um momento que tem tantas facilidades, né, hoje. Olha que coisa boa. As coisas estão bem mais fáceis, né? Tem muita coisa que a gente tem aí como facilidades, né? Eu quero uma receita, eu digito a palavra e aparece. Eu pergunto para Alexa, ela me fala. Né? Eu quero descobrir tal coisa, rapidamente você tem uma informação na sua mão, né? Então hoje tem muita coisa que tá mais fácil, assim. E aí as pessoas chegam também, né, num trabalho que é terapêutico, querendo a solução. O que eu tenho que fazer? Mas assim, mas vai demorar? E tal? Então, o processo de autodescoberta, autoconhecimento e reconexão com você pode demorar, porque a gente não sabe quão fundo isso está. Então, você tem que ter paciência com você mesmo, você tem que ter paciência com o teu processo. Mas você não pode desistir de você no meio do caminho. Que tem dias que vão ser super desafiadores. Eu passo também pelo mesmo processo. E eu tenho quem me socorre quando eu preciso de ajuda. Eu estou precisando aqui de um socorro. Então, quais são os mecanismos de, né, socorro quando a gente está nesses momentos? É silêncio, é ouvir a própria intuição, é perceber teu corpo, é procurar uma ajuda profissional, é estar num círculo de mulheres, ter pessoas com quem você pode conversar, que você sabe que você vai ser recebida sem julgamento. Pessoas que vão te dizer verdades, que vão te chacoalhar, né? Que vão só te ouvir e só te escutar. Que vão só, tô aqui, só fala. Né? Então, qual é a amiga que tem essa escuta amorosa com você? Quais são as pessoas? Vocês sabem que nos grupos, né, do FEME, dos ciclos e tal, do Desperte Deusa, né, as mulheres elas vão se conhecendo. Então, é muito rico, né, quando chega assim para mim. Eu falei com a fulana porque eu tava precisando de não sei o quê. E aí ela me indicou, eu fui visitar tal país, e aí eu sei que a ciclana do grupo também já morou lá, pediu umas dicas. E essas mulheres, elas vão se conversando e formando uma grande teia. Existe espaço e existe esse lugar seguro, tá? Confia. Deixa eu ver aqui que vocês me mandaram. Carlinha maravilhosa, morrendo de saudade, viu, querida? Escolher por si e vencer a autossabotagem é o primeiro degrau da escada. Difícil começar, depois se torna hábito. E é. Lina, querida, maravilhosa. Se tempo e dinheiro não fosse um problema, o que eu faria agora? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a gente vê mesmo, a questão não é tempo e não é dinheiro. A gente fala, não é com você, gente. É mais fundo. É mais fundo. Que a gente vê, às vezes, a pessoa que tem trilhões e estão com questões íntimas e internas ainda.
Carla, se eu fosse escolher diferente hoje por mim, o que eu escolheria? Adoro essa pergunta. Qual escolha seria mais nutritiva para mim e para o meu corpo? Adoro. A outra Carla Mary, essa pergunta me vi de mãos dadas com minha mãe e eu pequena, olha só, né? Pedindo permissão, querida. Ana Paula, Débora, tomei uma decisão bem difícil que estava adiando há anos e que vai magoar muitas pessoas. Preciso cuidar de mim, já não cabe mais. Sente minha força, amada, só vai. É isso, né? Tem num dos encontros, eu acho que a Lina que já fez aqui, Carla também que já fez ciclos e tal, eu tô aqui tentando lembrar, mas tem num dos encontros que quando a gente começa a falar muito das nossas amarras, né, das relações principalmente, né, com família, é que uma das formas, é algo que a gente, na verdade, a gente tem que conciliar dentro da gente e perceber que eu vou desapontar. Não dá para agradar todo mundo. Não dá. Sabe? Não dá. É um pouco misturado com a síndrome da boazinha, né? Que todo mundo aí comenta. Então, assim, vou desapontar. Né? Porque é o sim para mim. E olha, né? Os outros vão se magoar, vão se desapontar comigo, tal. Mas aí cada um busca seus recursos, né? Para superar isso também. Porque senão, o quanto que a gente vai ficar ainda, né? Contraída. Socorro, Cíntia! Quantos anos, amiga? Exatamente. A Carla me manda assim, socorro! Foi nos ciclos, né? É nos ciclos que a gente vai nessas profundezas, né? Eu adoro. É muito especial mesmo. É muito forte, muito maravilhoso. Queridas, é isso. Viu? Já dei a minha cutucada de hoje. Porque é isso. Porque se você continuar aí do mesmo jeitinho, né? Você vai ainda continuar lá com as asas contraídas. E olha, o Rios, né? Para quem ainda não viu o vídeo, né? Do cara tirando a ave de dentro da caixa e ela com aquelas asas maravilhosas, ela serve muito como um despertar. Que quando a gente vê uma imagem que mexe com a gente, real, tá? Ali não é inteligência artificial, né? Você tá vendo uma imagem real, aquilo mexe com você, é uma parte sua do seu inconsciente que foi despertado, que é uma das dinâmicas que eu trabalho com as mulheres nos ciclos. A gente vai usando vídeos, música, histórias, né, causos, para que você pegue algo ali, aquilo que tá no teu inconsciente vem e fala, isso mexe comigo, tá? Porque por caminhos mais assim, né, mais restritos ou mais ali, né, que são mais cartesianos, né, mais racionais, você já caminhou. Então, assim, se alguma coisa ainda tá travada na tua vida, tem coisas ainda que não estão fluindo, tá na hora de mexer na parte sutil e energética. Então, os ciclos é muito sobre essa cutucada sutil e energética. Então, você mexe mesmo, você sai diferente, né? Que cutucada. Hoje eu acordei maratonando o podcast. É isso aí, amada. E hoje é dia de eu gravar. Daqui a pouco eu vou gravar. Tô aqui com algumas ideias. Vou sentir qual que eu vou gravar para essa semana. Viu? Amadas, muita gratidão por isso. Olha, fica aqui meu convite. Quem quiser adentrar, né, ainda nessa jornada dos ciclos, ainda dá tempo, tá bom? Né? Porque o nosso encontro é no domingo. Sábado agora tem encontro de mulheres que correm com os lobos. A gente vai ter o nosso clube de leitura. Sempre dá para chegar. É só você... A gente tá lendo o capítulo 2 do Barba Azul, né? Que ele pega, então a gente vai degustando. Então quem quiser participar, mulheres que participam dos ciclos ganham o clube do livro, tá? São convidadas a participar como um presente, né? Então... serão muito bem-vindas e assim a gente vai aumentando os nossos círculos, a nossa teia e se fortalecendo, que isso que é importante. Quem tá aqui em São Carlos, nas redondezas e quiser chegar, semana que vem no sábado, dia 5 de julho, tem um dia comigo de vivências, de experiências. Ontem conversei com as meninas que me ajudam, a gente vai se reunir só para eu passar para elas, né, como é que vai ser, né, toda a dinâmica. A gente vai fazer muita prática, vai ser muito gostoso, muito diferente. Vamos despertar a Deus interior. Ai, não vejo a hora. Eu adoro. Camila veio, gente. Camila tá vindo de São Paulo. Quem quiser carona, Camila dá carona. Que ela me falou, tô vindo de São Paulo. Olha lá. A gente vai despertar a deusa.
Vai ser muito gostoso. Vai ser um dia, né, incrível. Sempre é muito gostoso. Tanto que a Camila já veio tá voltando. Amadas, um beijo grande, viu? Que bom que vocês estavam aqui, né? Sobre. Vai trabalhando, né? Internamente, se dando permissão. Usa isso para você hoje, faz um mantra. Eu me permito o quê? Você já pode se dar permissão, tá? Você não precisa pedir permissão para ninguém. Você já pode se dar a permissão de fazer as suas escolhas, de escolher seu caminho, de dizer sim, de dizer não. Você já pode. Então diga para você mesmo, eu me permito. E aí você já vai sentir, né, esse calorzinho aí no seu coração. Beijo, gente. Uma excelente quarta-feira para vocês.